Vamos falar um pouquinho de empreender, de negócios. Você sabe que as redes sociais são, de fato, as melhores ferramentas que a gente tem hoje, principalmente para o pequeno empreendedor, para o pequeno negócio, né? E a gente vai ter agora dicas com quem entende do assunto, que vai, de fato, te ajudar mesmo a alavancar seu pequeno negócio. Você vai começar a entender melhor como usar essas ferramentas. E ela está via Skype, diretamente do Peru. É a Juliana Delaya que fala com a gente agora, especialista em redes sociais. Ju, obrigada por estar aqui com a gente. Um abraço brasileiro para você, assim, viu? Bem caloroso. Isso, a saudade do Brasil. Eu imagino. Agora, a gente está presa aqui. Antes de você começar a falar das redes sociais, me conta um pouquinho como é que tá esse preso aqui. O que aconteceu? Você mora no Brasil e foi pro Peru? Me fala. Meu marido, ele é expatriado, né? Então ele recebeu uma proposta para assumir um cargo aqui. Então a gente veio aqui, eu já moro aqui 1 ano e meio, mais ou menos. E aí a gente estava com uma passagem, começou essa questão do Covid-19, a gente estava com uma passagem comprada para março. E aí começamos a postergar, o aeroporto fechou do dia para noite. A gente tinha uns amigos aqui até, eles ficaram presos aqui com a gente. E aí a gente agora está preso, o aeroporto tem algumas notícias falando que só abre em outubro. A gente não sabe, aqui está bem rigoroso essa questão de poder sair na rua e tudo mais. Então tá complicado aqui também. E como é que tá a pandemia aí? Como é que estão os números? Então, aqui o Peru é um país pobre, claro, bem pobre, infelizmente. E a taxa de empregos informais, de informalidade, é 70%. Então, imagina só, né? As pessoas não podem sair para trabalhar. E aí eles tentaram colocar, então, tipo, como se você sai na rua agora, agora tá podendo, né? Desde ontem eu saí de casa depois de 80 dias. Então, agora eles até estão começando a liberar, a gente está na segunda fase, mas os números começaram a crescer bastante, porque ele conteve as pessoas que têm mais poder aquisitivo, mas o pessoal que é mais pobre, eles não conseguiram conter. Então, os casos só aumentaram, é desesperador. A gente dentro de casa e os casos aumentando, assim, é muito, muito triste, né? Bom, você conhece o Brasil e a realidade, né? O Brasil é esse país de dimensões continentais, como todo mundo fala, e na verdade a gente tem realidades muito distintas, né? A gente tem pessoas vivendo em extrema pobreza, em pobreza, né? Pessoas que têm lá, que são consideradas pessoas de classe média, até pessoas que são consideradas ricas. Mas a gente sabe que tem uma grande maioria passando por muita necessidade também aqui no Brasil. E assim, eu fico receosa com a questão do desemprego. Eu imagino que aí no Peru também esteja da mesma forma, né? A maioria das pessoas teve redução de salário, assim, é bem tocante, porque a gente realmente ficou preso sem poder fazer nada durante quase 80 dias. Então, a gente está dizendo de tudo fechado. A gente fez compras pela internet que não chegavam, de restaurantes, aqui a culinária é riquíssima e os restaurantes estão fechados. Eles tiveram que se adaptar agora com um delivery, que agora se o restaurante se adaptar, ele pode entregar, mas a gente ficou fechado durante muito tempo. Então, isso tudo impacta muito na economia, né? E aí eu acho que quem está nesse desespero tem mais que apostar, talvez, num novo negócio com pequeno investimento, de preferência com quase nada de investimento, né? Para fazer uma renda, para sair do sufoco. E foi exatamente por isso, Ju, que a gente te procurou, para você dar uma luz para as pessoas. Você sabe que eu até criei nas minhas redes sociais agora um pequeno curso sobre vendas, porque eu acho que a gente vai precisar muito de ferramenta, né? E tudo gratuito. E eu fico muito contente também com a sua atitude de compartilhar esse conhecimento que você sabe que é tão rico com os nossos telespectadores. Então me conta como é que as pessoas podem aproveitar as redes sociais. É exatamente isso que você falou. Hoje em dia, se você não está na internet... Aliás, antes você podia não estar na internet. Agora você tem que estar na internet, né? Se você não está, você não sobrevive a tudo isso. Então, eu criei aqui uma jornada para você passar a vender o seu produto na internet, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir com quem que a gente vai falar, quem é o nosso público-alvo. O nosso público-alvo, você coloca uma faixa etária, os interesses que ele tem, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é os dois. Então, você começa a ter uma clareada para com quem que você vai se comunicar. Em contrapartida, também tem a persona. A persona é um público, são informações bem específicas. Por exemplo, a Juliana, de 35 anos, empresária.
e que tem interesses em corrida, por exemplo, então você dá características bem específicas. Tudo isso vai te ajudar, porque quando a gente sabe com quem a gente está falando, a nossa informação ela se torna muito relevante e mais assertiva, né? Depois que a gente definiu, né, mais ou menos o nosso público e tudo mais, a gente vai definir como a gente vai se apresentar para eles, que é a nossa identidade visual. A gente acaba se preocupando muito com isso quando a gente é uma pessoa física, mas na jurídica é super importante. Você ter um logo, você ter uma forma que você vai se comunicar na linguagem, você é mais despojado ou você é mais sério, tudo depende muito do nicho que você vai trabalhar, né? Com quem que você vai falar. Então, por isso que existe toda essa ordem. Perfeito. Depois... Eu só vou lembrar de uma coisa, até que eu falo em um dos meus episódios lá no IGTV, nessa parte do conhecimento, que é muito legal a gente estabelecer quem é o público, mas aí conhecer a fundo esse público, né? Saber, por exemplo, o que esse público sente, como é que esse público reage, o que é que ele valoriza, né? Entrar um pouquinho nesse emocional, porque isso também faz toda a diferença, né? Saber, né, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele. Se você não sabe com quem você está falando, fica muito difícil de você acertar na sua comunicação, né? Então, por isso que esse é primordial, antes de tudo. Maravilha. Depois eu coloquei aqui para vocês, normalmente os meus clientes, né, me perguntam qual que é a frequência ideal, quais os horários que a gente deve fazer as postagens e tudo mais. A frequência, não adianta nada a gente fazer um post hoje e voltar daqui semana que vem, daqui 2 semanas. A frequência é importantíssima para você criar uma conexão com o seu público, né? Então, a gente tem que fazer um cronograma de, no mínimo, eu digo no mínimo mesmo, 3 posts por semana. Você colocar lá na sua agenda e no seu cronograma 3 posts por semana. Os horários também são importantes, mas não existe nada muito certo. Tudo depende da rede social que você vai trabalhar. Então, você testar os horários, sabe? Colocar um mais pro final do dia, um no horário do almoço e sentir como o seu público reage a isso, é a melhor forma de você acertar. Maravilha. Ô, Ju, colocar mais que 3 posts por semana. Eu vou falar de mim. Eu coloco 3 por dia, pelo menos. É muito, é exagero? Isso pode incomodar os meus seguidores? Acredito que não. Se você está trazendo informação relevante, se você tem essa interação, que é o que a gente busca, não tem problema. E eu digo 3 no mínimo, porque é um mínimo mesmo, mas você pode postar mais, você pode trazer mais conteúdo. Se você tem mais informação, mostra para o seu cliente, traz para ele, que vai ser super legal. Tá, joia. Aí você falou de conteúdo, né? Quais conteúdos? Como é que é essa abordagem? Então conteúdo a gente tem que ser relevante, é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que dar informação, mostrar nossa missão como empresa, sabe? Então, também falo muito de humanização da marca, porque quando a gente mostra quem está por trás dela, é muito legal, porque a gente cria uma empatia com o nosso público. E ele vai gostar de saber com quem que ele está falando. É difícil ele criar uma empatia com uma marca, sem ele saber quem está por trás dela. Então, esses conteúdos informativos, essa missão, tudo isso vai se agregando. E aí você vai criando essa relação com o seu público. A gente tem que lembrar que redes sociais é relacionamento. A venda é uma consequência daquilo que a gente está criando com o nosso público, né? Perfeito. Não pode ser frio, então, nisso, né? Porque relacionamento tem que ter verdade, tem que ter amor, tem que ter ali uma troca, uma entrega, né? Exatamente. Essa entrega é essencial para você fazer a venda do seu serviço, do seu produto. E ele vai se comunicar, né? Esses conteúdos, eles vão trazer tanto engajamento com o seu público, que isso vai virar uma venda depois. Legal. Né? Vai ser uma consequência. Eu tenho uma dúvida. As lojas não. Por exemplo, as doceiras. Eu tenho muita telespectadora que faz doces, muito chefe de cozinha que faz aquela comidinha deliciosa, também muito artesão. Deve já colocar ali na identificação, nos detalhes, que a gente tem, como é que chama? Da bio, né? Da bio. O telefone ou o endereço ou não? Sim, quanto mais informações você colocar, mais importante é. Porque assim, quando a gente vai entrar no seu perfil, a primeira coisa que a gente vai ver é a sua bio, basicamente. Então, ela tem que estar com a informação certa. Então, colocar o seu telefone, o seu e-mail, o seu site, se você tiver. O endereço, se você tiver, você coloca. Se você não quiser, não precisa colocar, porque eu, por exemplo, sou 100% online, então eu não coloco meu endereço. Então, se você não tem essa necessidade, não coloca. Tá ok. Agora, para terminar, nosso tempo já está explodindo aqui, mas eu acho importante saber sobre as campanhas pagas. Às vezes eu vejo lá no Instagram, assim, promover esse post, né? O que é promover o post? Vale a pena promover o post e em que situação? O Instagram, ele faz justamente isso porque ele é uma ferramenta que ele quer que você invista dinheiro, né? E para você fazer isso, você cria uma estratégia.
Existe o posicionamento orgânico, que são esses conteúdos que a gente traz sem investimento nenhum, essas informações, vídeos e tudo mais. E existe os posts pagos, onde a gente vai criar uma campanha e traçar um objetivo para ele trazer essa pessoa que tem esse interesse no nosso produto e no nosso serviço. Então, a gente dá um dinheiro para o Facebook, para o Instagram, e ele vai trazendo lá aquele tipo de público que tem interesse para fazer a venda do nosso produto. Tá joia, mas aí tem horário melhor, tem a hora melhor para fazer isso? Não, para isso não. Você deixa seu anúncio rolando de acordo com a sua verba. Não existe uma verba ideal também. É claro que quanto mais dinheiro você puder investir, melhor vai ser o seu retorno. Mas se você tiver uma verba restrita, o importante é que você faça. Porque isso vai trazendo público novo, vai trazendo mais pessoas de visibilidade para o seu perfil. E aí a gente vai fazendo todo esse caminho de construção de conteúdo e esse engajamento, enfim, tudo se conecta, sabe? Perfeito. A última pergunta, a produção vai me matar, mas eu tô adorando esse assunto. Quando a gente investe num post, eu penso que aparece lá no Instagram alguma coisa assim, patrocinado. Eu não lembro como é que tá escrito, mas aparece que a pessoa pagou. Isso não é ruim para a imagem da empresa? Porque assim, a gente sabe, enfim, a maioria das pessoas já sabem que eles são ferramentas para nos ajudar nas vendas. Então, se você é um perfil comercial, não tem problema nenhum você aparecer como patrocinado. Você está trabalhando e aí a pessoa vai se conectar ou não. Por isso que tem que ser muito bem trabalhado aquilo que você vai colocar o seu dinheiro. Tá joia. Amei conversar com você, te conhecer. E aí, vamos fazer outras vezes, porque eu tenho certeza que o nosso público também gostou. Viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Foi um prazer. Vou colocar seus dados aqui. Tomara que o povo te enche de recadinho carinhoso. Vamos aquecer o coração da Juliana Adelaia. Vai lá, gente. No Instagram é Otimídia, ó. Vai, Otimídia. Já deixa um recado agradecendo todas as dicas que ela passou. E no WhatsApp é o 11 974712720, tá? Otimídia no Instagram. Não tem erro, deixa um carinho lá.